boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, qualquer que seja a hora que você esteja assistindo a esse culto. O importante é a ligação, a conexão que você vai fazer, pensando no Altíssimo, pensando no nosso patrono São Francisco de Assis, nos seus guias, mentores espirituais. Vamos realizar maravilhosamente mais um culto do Evangelho da noite. Hoje é o do dia 27 de junho de 2024, quando então daremos prosseguimento ao estudo do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 8, e hoje os versículos, muitos, serão de 9 a 18. Tá? É uma passagem muito importante que foi abordada pelos 3 evangelistas sinópticos, tá? O Pastorino colocou o subtítulo de A Explicação das Parábolas, porque ele vai se debruçar sobre, principalmente, a última parábola que nós abordamos no culto da semana passada, tá? Do semeador. Mas, para dar início a esse verdadeiro banquete espiritual, nós vamos serenar as nossas mentes e nossos corações e de forma a reharmonizá-los e de forma a que nós possamos nos conectar com as vibrações mais altas, das falanges mais altas que nós conseguimos atingir. E para fazer essa introdução energética e vibracional, nós vamos usar o livro Pão Nosso, na sua lição 149. Interessante, né? Semana passada, eu li um outro livro, foi o Vinha de Luz, e a lição que abri assim aleatoriamente foi a 148. Eu estava vendo agora, na hora de fazer o registro da reunião. Então, nessa lição 149, o título é Crer em Vão. É uma passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e ele diz assim, pelo qual também sois salvos, se o retiveres, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Entendeu? Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então, Paulo, na sua carta à comunidade de Corinto, comunidade cristã de Corinto, formada pelos coríntios, capítulo 15, versículo 2. Qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam, em longos períodos de luta terrestre, a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso, onde há lugar para todos os homens. Em nos referindo aos serviços diversos.
Muitos chegam à obra, todavia não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais, de forma intelectual. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna, que o cristianismo nos desdobra o olhar, ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessidade de aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. Muito esclarecedor, né? Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado. Porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Debalde terá crido, terá crido à toa, né? Muito bem. Que é o título da lição, que é Crer em Vão. Ai, ai. Que tenhamos todos uma noite de luz, de paz e de amor, né? Vamos agora fazer a nossa oração. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, espíritos protetores individuais e de família. Senhor, queremos agradecer por mais uma vez chegarmos aqui aos teus pés, agradecer toda a semana que recebemos desde o último culto e agradecer por termos sido convidados para esse culto e por termos podido efetivamente comparecer no culto, desfrutar desses momentos maravilhosos. Senhor Jesus, abençoa esses minutos seguintes, durante os quais estaremos juntos, sintonizados, de forma que nós possamos receber a caravana espiritual do Evangelho da Noite em nossos lares, que virá fazer a sanitização dos lares, a reharmonização e a reenergização. Que estejamos todos com as portas e janelas abertas para receber essa espiritualidade divina, que significa estar nos nossos corpos físicos e espirituais receptivos, os nossos corpos mental, emocional,
racional, espiritual, que a palavra do Cristo venha energizar a nossa vida, a nossa ânima, de forma que quando voltemos para a nossa vida diária, que nós possamos levar essa vibração benéfica de luz, de paz e de amor do Senhor. Abençoa, Senhor, esses minutos que passaremos juntos e dá permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Graças a Deus, graças a toda essa espiritualidade que é que realmente realiza este culto. Então, dando continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 8, versículos 9 a 18, tá? E o Pastorino, a gente segue o estudo a obra do Carlos Torres Pastorino, que é uma coleção composta de 8 volumes, chamada Sabedoria do Evangelho, tá? Então, lá na descrição desse vídeo, tem toda a dica, né? Da onde que encontra esse estudo. Mas eu devo dizer que o estudo que eu faço aqui não se apoia só no Sabedoria do Evangelho. Eu trago aportes de outras fontes e de outros estudos, tá? Mas, assim, você lendo lá também, Pastorino aborda outras coisas que eu não abordo aqui, né, por uma questão didática e uma questão também de tempo, né? Às vezes, ele aborda outros aspectos que ele fala da tradução, que ele faz do Evangelho, entendeu? Que esse texto que eu vou ler foi o Pastorino que traduziu diretamente dos originais, tá? Então, não é qualquer tradução. E às vezes faz muita diferença. Aí, na vez passada, Jesus falou uma parábola. Eu vou espirrar. Aí, Jesus falou uma parábola. E agora ele vai contemplar, de um modo geral, parábolas e essa em específico, usando essa em específico, que é a parábola do semeador, que é até o título do último trecho analisado. E aqui ele então fala: seus discípulos perguntaram-lhe o que significava essa parábola, essa do semeador da vez passada, tá? Foi 4-8, para quem quiser dar uma olhadinha. Respondeu-lhe Jesus: a vós é permitido conhecer os segredos do reino de Deus, mas aos outros se fala em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. A parábola é esta: a semente é a palavra de Deus, tá? Não precisa parar para ir lá ler, não. Quando eu for falar, eu relembro para vocês a parábola, tá? Até porque na hora que ele vai destrinchando, ele vai se referir. A parábola é esta: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Então vem o adversário e tira a palavra de seus corações, para que não suceda
que, crendo, se salvem. Os que estão sobre a pedra são os que, quando ouvem, recebem a palavra com alegria. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas na hora da provação voltam atrás. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, mas seguindo o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e não levam o fruto à maturidade. E o que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido a palavra com um coração bom e perfeito, a retêm e dão frutos com perseverança. Ninguém, depois de acender uma lâmpada, a cobre com um vaso, nem a põe debaixo da cama, mas, ao contrário, coloca num castiçal, a fim de que os que entram vejam a luz. Porque nada há oculto que não se torne manifesto, nem há nada secreto que se não haja de saber e vir à luz. Atentai, pois, como ouvis, porque ao que tiver lhe será dado, mas ao que não tiver, até aquilo que pensa ter lhe será tirado. Por isso até que é o sentido das parábolas, né? Que na verdade ele bota mais de uma. E a parábola que ele se refere é a do semeador que saiu a semear, né, as suas sementes, e ele vai pelo caminho e algumas sementes vão caindo à beira do caminho, aonde só tem seixos, pedras. E aí essas sementes, elas ficam ali há um tempo, mas depois vem o calor, o sol e queimam essas sementes. E quando ele fala dessa parábola, os 3 evangelistas também retrataram, os sinóticos. E aí lá, em alguns evangelistas, diz que as aves comem. Algumas sementes caíram ali numa parte pedregosa que tem alguma terra, elas começam até a brotar raiz, mas não enraizam. E aí vem o sol e as queima. Uma outra parte cai entre os cardos, é uma planta lá daquela região, que são como cactos, que tem espinhos, né? E aí elas não conseguem, elas já caem no solo, até germina, mas elas não conseguem desenvolver porque estão abafadas ali pelos espinhos. E finalmente tem algumas que são jogadas no solo fértil, mas assim mesmo tem uma diferença entre que solo fértil é esse. Solo fértil pode dar 1 para 30, 1 para 60, 1 para 100, tá? Depende, que mesmo dentro do solo fértil há variações. E aí o Cristo vem explicando. Primeiro, a questão de falar em parábolas. Aos apóstolos, ele falava mais diretamente, dava ensinamentos diretos. E para a multidão, ele falava em parábolas. Por quê? A parábola é uma historinha. Então, se você não entender, você vai reter a historinha. E com o tempo, conforme você vai adquirindo a sabedoria, né? Aí então que você vai entender. Então ele falava, os discípulos perguntaram, né, o que significa essa parábola. Os discípulos estavam ali com ele, mesmo os discípulos entendendo, né, foram várias parábolas, eles sempre faziam a lição e perguntavam para o mestre, né, vamos ver se eu entendi a mesma coisa que o mestre está querendo passar.
E aí Jesus fala dessa coisa mais genérica. A vós é permitido conhecer os segredos do reino dos céus, mas aos outros se fala em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Isso é uma linguagem que vinha lá da linguagem, da maneira do Velho Testamento se expressar. Às vezes coloca a coisa como se fosse ao contrário. No caso aqui, né, a vós é permitido eles se permitiram, que é o entendimento, né? Eu falava na vez passada que, na verdade, Jesus estava ali falando para a multidão e essa parábola é uma metalinguagem. Ele está falando, mas ele não sabe quem está ali, né? Tinha gente que não tinha religião nenhuma, tinha judeus que seguiam o Velho Testamento, tinha outras pessoas de outras religiões, né? E elas estão ouvindo, e cada um está recebendo de uma maneira diferente. Quem é o solo fértil? O solo fértil são aquelas pessoas que, à época, já tinham entendimento para conseguir ouvir a boa nova e acatar dentro de si, acolher dentro de si a boa nova. Então, por exemplo, quando ele fala, a vós é permitido conhecer os segredos do reino de Deus, né, dá a impressão que isso é uma coisa que veio de cima, veio de fora. A vós é permitido, mas a pessoa se permitiu. A pessoa evolui e ela chega num ponto que ela ouve uma coisa e até hoje, e entende, e às vezes ouve e não entende. Até hoje nós ouvimos algumas parábolas que são difíceis e temos uma certa dificuldade de entender, não é? Até para isso que a gente faz esses estudos aqui, para esclarecer as palavras do Cristo de um modo geral. Então, quando ele fala, a vós é permitido conhecer os segredos do reino de Deus, mas aos outros se fala em parábolas, por causa disso que eu falava. Ele não tirou a mensagem da parábola, mas ele guardou a historinha. A historinha é sempre uma historinha agrária, que tem relativa àquele povo que estava primeiramente escutando as parábolas, né? Remete a ovelha, a rebanho, a campo, né? Arado, fertilizado, e agora aqui a semente, né? Como é a semeador, a parábola do semeador. E aí o que ele fala? E por quê? Mas aos outros se fala em parábolas para que, vendo, não vejam e ouvindo, não entendam. No sentido eles não vão entender, e nem conseguir tirar a mensagem, mas vai causar uma estranheza. Eles vão ficar com aquilo, mas, gente, o que significa isso, né? Como a gente ficaria, né? Mas, na verdade, já é para você ficar ali ruminando e você vai andando pela vida, adquirindo conhecimentos e experiências, vai melhorando o seu aporte, né? Vibracional, eu diria, né? Porque essa questão de entender a parábola, ela não é uma questão racional. Ela é uma questão de você ouvir e conseguir ver o que está por trás. Ver, entre aspas, né? Que é tirar o sentido, o real sentido. Tá? Mas não é, por exemplo, dá a impressão que ele está punindo, né? Para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Mas isso aí tem a ver com aquela outra passagem que ele chama a atenção dos ouvidos de ouvir e dos olhos de ver. Entende? Que entendam quem tem
a capacidade vibracional que está no nível para poder entender. Aí ele vai, então, dizer a parábola para os apóstolos. A parábola é esta: a semente é a palavra de Deus, é a boa nova que o Cristo está trazendo. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram, entender, então vem o adversário e tira a palavra de seus corações, para que não suceda que, crendo, se salvem. Então, o povo para o qual ele estava falando, por isso que é metalinguagem, estava acontecendo isso que eu estou falando, que ele está falando agora para os apóstolos, estava acontecendo lá na hora que ele contou a parábola. Tinha gente que estava guardando só a historinha, tinha gente que estava indo um pouco mais longe. Então ele fala, tem as pessoas que vão ouvir, que é a semente que caiu no meio das pedras, e que, quer ver, então veio o adversário, né? Se você pegar uma Bíblia, um evangélico católico, o evangélico vai estar lá o demônio, né? Vem o demônio, mas o pastorino sempre trata o que o católico e o evangélico chama de demônio como o adversário, porque é qualquer espírito que esteja trabalhando contra, né, a palavra de Deus, a divulgação, não, sem demonizar o espírito, mas ele também vai chegar a hora dele que ele vai entender qual é o caminho que o Cristo veio pregar. E aí ele vem o adversário e tira a palavra de seus corações, para que não suceda que, crendo, se salvem. Entende como a parábola funciona? Então o adversário tem que ir lá e tem que distrair. Mas ele não desistiu, né? Os que estão sobre a pedra são os que, quando ouvem, recebem a palavra com alegria. Estes não têm raiz. São as sementes que caíram ali entre as pedras, que até brotam, mas eles não têm raiz e creem por algum tempo. Mas na hora da provação, voltam atrás. Ouviram a mensagem, entenderam alguma coisa, mas na hora que vão ser provados, eles voltam atrás. Eles esquecem a palavra, eles não aplicam, né? A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, mas seguindo seu caminho. São sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida e não levam o fruto à maturidade. Eles caíram lá, já tem outras plantas, que são os espinheiros, eles brotam, a raiz enraiza, mas eles não conseguem crescer porque eles estão sufocados pelas outras plantas, pelas outras plantas espinhosas. Então são as pessoas que elas, né, estão ouvindo, seguindo, eles caiu entre os espinhos. Estes são os que ouviram, mas seguindo seu caminho, ouviram, tiveram algum entendimento, são sufocados pelas preocupações da vida, pela riqueza, pelos prazeres, e aí eles até ouviram, até sabem que existe, mas eles efetivamente não trazem para a sua vida do dia a dia essa questão da mensagem. É aquele crente de qualquer linha que ele vai lá, professa, fala e tudo, mas quando ele sai do templo ele faz uma outra coisa completamente diferente, que não tem nada a ver com Cristo, com Buda, sei lá, com o que ele quer. Ele siga, seja lá com o que for que ele diz que segue, que ele só diz. A parte que caiu entre os espinhos, aí o fruto não leva à maturidade. E é que caiu na terra boa. Estes são os que, tendo ouvido a palavra com o coração bom e perfeito, está vendo? Essas palavras às vezes são enganosas, né?
o coração bom e perfeito, ele falou isso há 2023 anos pelo menos, é no sentido do coração, né, da individualidade do indivíduo que já está vibrando numa vibração que é capaz de entender e acolher a palavra e levar para a vida. Não basta entender dentro do centro, dentro do templo, e depois não praticar. Então, a palavra, tendo ouvido a palavra com o coração bom e perfeito, a retém e dão frutos com perseverança. Ninguém, depois de acender uma lâmpada, aí ele vai fechar a parábola, ele vai fechar esse entendimento da palavra, parábola, com uma outra metáfora. Então, o cara que acolheu a palavra, que ele sabe que aquilo é para pautar a vida dele naqueles ensinamentos do Cristo, ninguém, depois de acender uma lâmpada, a cobre com um vaso, nem a põe debaixo da cama, senão não precisaria acender. Mas, ao contrário, coloca num castiçal. Nas outras evangelhos vai dizer, coloca em cima do alqueire, né? Que era um móvel alto para a luz se espargir. Coloca num castiçal, a fim de que os que entram vejam a luz. Porque nada há oculto que não se torne manifesto, nem há nada secreto que se não haja de saber e vir à luz. Ou seja, depois que você se iluminou, você naturalmente vai passar a viver segundo a boa nova, ao que o Cristo pregou, e as pessoas em volta vão notar, elas notam. As pessoas, principalmente hoje em dia, elas prestam mais atenção no que a pessoa faz, como ela vive, do que no discurso, entendeu? Mas, claro, depende do solo. É claro que tem líder espiritual barbarizando e o povo está lá acreditando, seguindo e fazendo até coisas erradas. Aí é o solo, né? Não tem capacidade de discernir. Porque nada há oculto que não se torne manifesto. A parábola que você não entende hoje, com o tempo você vai entender. Nem há nada secreto que não haja de saber e vir à luz. Atentai, pois, como ouvis, porque ao que tiver, lhe será dado. Outra figura. Essa é difícil de entender. Ao que tiver, atentai, pois, como ouvis, porque ao que tiver, lhe será dado, mas ao que não tiver, até aquilo que pensa ter, lhe será tirado, que é o caso das primeiras sementes que caem lá num solo todo pedregoso e que depois não dá em nada, não fica. Caiu lá, a pessoa lá, o neófito, ouviu a mensagem, mas ela não foi capaz nem de reter e muito menos de levar aquilo para a sua vida de contato, do dia a dia. Então, a gente vê que mesmo quando cai no solo fértil, não quer dizer que porque você teve um entendimento, não quer dizer que você não possa aprofundá-lo, né? Na verdade, o seu entendimento, com a passagem da vida e a nossa evolução, a gente vai entendendo cada vez melhor. Por isso que mesmo no solo fértil, a produtividade é 1 para 30, 1 para 60 e 1 para 100, né? Que são a fertilidade da semente, né? A gente, mesmo os que entendem, mas às vezes não entendem tudo, né? E por isso que atentai como ouvis. Como ouvis é esse ouvidos de ouvir.
Porque ao que tiver, então, você vê, isso já é uma outra metáfora que também tem que ter o seu entendimento. Ao que tiver, lhe será dado. Aí a gente pensa em coisas materiais, né? Mas ao que não tiver, até aquilo que pensa ter, lhe será tirado. E aí a gente viu durante a fala do Cristo que será tirado pelo mundo, que vai chamar sua atenção, pelo opositor, que vai fazer de uma maneira de propósito, né? Vai querer tirar, não vai querer que você persevere. Lá mesmo fala para que não ocorra que, em retendo esse ensinamento, mais tarde esse ensinamento venha a frutificar. Então, agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, quando então vamos receber o passe da mão da falange de Francisco de Assis, que é o nosso patrono, dos seus guias e protetores espirituais e das falanges dos santos aos quais você tem um link, uma ligação maior e é mais sintonizado. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado, de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos parentes, amigos, familiares, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo na nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Em vez de reclamar, vamos agradecer o contato com as pessoas difíceis, que nos proporciona o contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades para exercitar essa evolução, para desenvolver, exercitando. Alentando agora a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância
e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. E graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange bendita, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda individuais e de família. Queremos agradecer a esse banquete espiritual que desfrutamos, agradecer a visita da espiritualidade em nosso lar e pedir por toda essa humanidade encarnada e desencarnada. Pedir um quanto de luz para todos nós, Senhor, desse orbe que estamos passando pela transição planetária sempre. Um quanto de luz para a transição planetária. O planeta Terra que nos abriga, um quanto de luz para o planeta Terra, para que ele possa suportar toda essa humanidade e todas essas confluências de energia. Queremos rogar ainda pelo envolvimento de todos os líderes materiais que estão à frente de grandes massas ou de recursos, de dinheiros ou de populações e etnias. Agradecer igualmente a todo esse amparo que nós recebemos e pedir também para os líderes espirituais, encarnados e desencarnados, que eles possam ser bem envolvidos, protegidos e conduzidos, para que eles possam efetivamente conduzir os seus rebanhos e auxiliar nessa transição planetária. Nós vamos fazer agora 30 segundos de silêncio, durante os quais nós vamos colocar as nossas intenções, as nossas demandas. Vamos pedir por aqueles queridos amigos e pessoas, mesmo não amigos, pelos inimigos também, pedir para que eles sejam envolvidos e abençoados e possam seguir na paz do Cristo. Só nos resta, Senhor, pedir a sua autorização para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma boa semana, envoltos na vibração do Cristo agora, hoje e sempre.